Em relação ao vocabulário, no Antigo Testamento nós temos a palavra shuv, o verbo voltar. Shuv significa literalmente voltar. Aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento no sentido de uma pessoa que volta para outro lugar, etc. Mas só que nós só pegaremos aqueles termos nos quais onde voltar tem como meta voltar para Deus, que é, de fato, o ponto de partida. O ponto de partida. Né? O verbo voltar quer significar justamente o quê? A pessoa que está indo por um caminho errado, percebe que aquele caminho não vai dar certo para ela, então ela dá meia volta e volta para trás. Seria esse o sentido do verbo shuv, o sentido literal do verbo usado para a conversão no Antigo Testamento. Este verbo, quando a Bíblia do Antigo Testamento foi traduzida para o Novo Testamento, para o grego, melhor dizendo, o grego traduziu shuv pelo verbo epistefro, que significa mudar a direção. Mudar a direção. É um sentido parecido, mas ao mesmo tempo diferente, porque mudar a direção não significa que você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. Né? Já no Novo Testamento, nós temos a palavra, o substantivo metanoia, e o verbo metanoeu, que significa mudar a mentalidade ou conversão, e às vezes na nossa Bíblia é traduzido pela palavra arrependimento. Né? Muitas vezes quando se utiliza o verbo arrepender nas nossas traduções, no fundo está este verbo aí, metanoeu. O verbo é formado por duas partículas, duas partes. A parte principal é noeu, que significa pensar, de onde vem o substantivo nous, que significa pensamento, e metá, para além. Então, metanoeu significa para além daquilo que se pensa. Então, ou seja, parece que o sentido é o seguinte: só podemos voltar para um caminho, por exemplo, se a gente percebe que está no caminho errado e a gente só decide voltar se a gente muda a nossa consciência, se a gente muda a nossa mentalidade. A gente só pode tomar uma direção para um outro lugar se a gente só toma a direção para um outro lugar se a gente estiver, vamos dizer assim, predisposto a mudar a nossa consciência em relação a essa situação. Né? Então, este seria o vocabulário básico utilizado pela Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento para se tratar do tema da conversão. Voltar, shuv, no hebraico, que o Antigo Testamento grego traduziu pelo verbo epistefro, que significa mudar a direção, e o Novo Testamento utiliza o substantivo metanoia, que significa conversão, arrependimento, bem como metanoeu, que é o verbo, que significa mudar a mentalidade, converter-se, arrepender-se.